Meus queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Hoje Conhecendo Jesus. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Ana Maria Simas, sou teóloga formada pela UBRA. Meu público-alvo são pessoas que acreditam em Deus e buscam conhecimento espiritual, independente de religião. Agradeço ao YouTube por me dar espaço e oportunidade para os vídeos que venho postando. Muito obrigada, muito obrigada. É com muita alegria que divulgo as mensagens de luz nesse momento de tantas apreensões e trevas. Agradeço a todos que se inscreveram no canal e deram seu like. Meu muito obrigada, muito obrigada. Meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas, vamos trabalhar o pensamento positivo. Com muita oração e fé venceremos a batalha. Amém? Nosso tema hoje é o que os filhos de Deus são. Você tem certeza que é filha de Deus? Ou filho de Deus? Você realmente quer fazer parte desta família? Ser um verdadeiro cristão? Esse vídeo vai nos mostrar o que é preciso fazer para ser um verdadeiro filho de Deus. Mas vamos primeiro para uma breve oração e agradecer a Jesus. Pai querido, obrigada pela oportunidade de nos ensinar tantas maravilhas. Tua presença em nossos corações nos dá paz e certeza que tudo vai passar e tempos melhores estão chegando. Pedimos, Senhor, que nos dê sempre sabedoria e não nos deixe cair em tentações do pecado, da ganância e da inveja. Peço, Senhor, que neste fim de ano, onde comemoramos o Natal, que teu exército de anjos protejam todas as nossas crianças da maldade deste mundo, que tua unção alcance a todos que estão nos hospitais lutando pela vida, para os moradores de rua que não falte os alimentos e as vestimentas para eles, e saúde para os nossos idosos e que caia por terra esse vírus que está ceifando tantas vidas. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje vamos saber um pouco mais o que é ser um filho de Deus. Nós que buscamos a Deus e procuramos ser obedientes, somos remidos pelo sangue de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 17 a 19, diz que se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, anda em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Queridos irmãos e irmãs, esse capítulo nos faz entender que devemos viver como peregrinos, não se deixando seduzir pelas aparências e não ter apego com coisas deste mundo. Buscar ser honestos, sinceros, puros com todos e não viver só para os nossos próprios desejos, mas para fazer a vontade do Pai, que está sempre cuidando de nós. Nunca estamos sozinhos, queridos irmãos e queridas irmãs, mas nem todos, infelizmente, nem todos são filhos de Deus. Somente através de Jesus podemos receber a adoção como filhos de Deus. De certa forma, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus, porque todos somos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, como está na Bíblia. Mas isso não nos torna filhos dele. O pecado nos separa de Deus, não nos deixando fazer parte da sua família. A Bíblia diz que
quem vive debaixo do pecado é filho do diabo. Pode, porque faz o que ele quer. Os filhos de Deus, eles têm que ser, em primeiro lugar, obedientes e com um coração generoso para com toda a criação. Ser um imitador de Jesus Cristo, não julgar, não fazer acepção de pessoas. Jesus, ele atendia a todos. Muitas vezes o nosso mestre estava cansado, esgotado, mas não deixava de dar atenção com amor e sempre atendendo os pedidos, seja de quem fosse. Para sermos filhos de Deus, temos que buscar uma vida santa, cuidar os nossos anseios, jamais querer ser rico passando por cima das pessoas. Ser um filho de Deus é buscar vencer na vida pelo seu próprio esforço, trabalhando honestamente, respeitando toda a criação, a família, os vizinhos e sempre ser educado quando for solicitado. Não é difícil e muito menos impossível. Basta querer e buscar e pôr em prática todos os dias. Ser adotado como um filho de Deus é um grande privilégio. Passamos a ter os mesmos direitos que filho natural e passamos a ser herdeiros do reino de Deus junto com Jesus. E podemos nos aproximar de Deus sem medo. E assim a nossa vida passa a ser mais verdadeira e teremos, aliás, a marca de um verdadeiro filho de Deus. Esse tema, meus queridos irmãos e irmãs, foi escolhido por Deus para que todos que assistirem a este vídeo sejam tocados pelo amor de Cristo, se voltem para Ele, porque os dias são difíceis e ainda não terminou. Tudo que estamos passando não está tocando os corações de muitos. Continuam fazendo as coisas erradas como se nada está acontecendo. A frieza da humanidade é grande, a falta de amor, muito egoísmo, o pecado se tornou natural e Jesus chora pela humanidade, pelo fim da raça humana se continuar com o mesmo comportamento. Vamos todos fazer exame de consciência urgente e mudar, passar a orar mais, pedir para Jesus tomar a direção da nossa vida e com certeza aí você vai sentir o quanto Ele te ama, que ele vai te ajudar a vencer todo o mal e fazer parte, aí você vai passar a fazer parte da família cristã. Então, para sermos filhos de Deus, temos que amar, meus irmãos, o próximo, ter consciência do que é o pecado. Jesus ama os pecadores, mas não o pecado. Se você quer fazer parte da família de Deus, siga o evangelho que Jesus nos deixou dito. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de passagem. Não sabemos qual será a próxima senha. Não vamos esperar mais. Se todos mudarem literalmente e passarem a caminhar com Jesus e usando a nossa arma poderosa, que é a oração, o mundo se tornará outro e todos passarão a ser filhos de Deus. Amém, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Agora eu vou contar um testemunho muito forte que vai nos tocar e mostrar como é fácil andar em pecado. Mas se você é filho de Deus, Ele dá um jeito de abrir a sua mente e fazer você se conscientizar. O testemunho é do pastor Daniel. Nos desprendemos de Deus muito fácil. Eu passei uma crise violenta na minha casa, precisei de R$153 e não tinha. E fiquei muito revoltado. Não é nada de R$153, mas para quem não tem, é muito dinheiro. Sempre fui um pregador do Evangelho e andava ultimamente numa fase muito negativa. Comecei a murmurar e a falar que Deus não está comigo
E a igreja que eu ia pregar naquela noite era bem distante da minha casa. E pedi para minha esposa que ligasse para lá e desse uma desculpa porque eu não queria ir. E minha esposa disse: se você quiser eu ligo, mas vou dizer que aqui tem um pregador frouxo e medroso que prega, mas não vive o que ele prega. E eu disse: não, eu vou. Sou pastor que não tem, eu sou pastor, meus irmãos queridos, que eu não tenho carro e tive que pegar para pregar 3 ônibus sacudindo até chegar na igreja. Quando peguei o último ônibus, fiz um pacto comigo mesmo. Vou pregar só 20 minutos e vou dar no pé. Cheguei na igreja lotada, era carro para todo lado, o povo adorando a Deus e eu contramão e fazendo pose. Entrou um pastor primeiro, antes de mim, e pegou o microfone e já queimando de tanta unção e o povo acompanhando e eu fiquei murmurando: para que esse barulho todo? Eu sentado lá na cadeira esperando a minha vez de pregar, cheio de arrogância, e o pastor que pregava dando glórias a Deus e eu murmurando. Também eu murmurava assim, também com um paletó desse, finíssimo, e sapato de cromo alemão, quem não vai dar glória a Deus? Quando ele terminou, chegou a minha vez de pregar. Peguei o microfone com a maior calma e o povo comigo acompanhando e acabou o culto e eu fui elogiado pela palavra que preguei. E eu pensei: como eles gostaram se eu estava com má vontade, cheio de revolta, em péssima situação financeira. O pastor, o dono da igreja, me parabenizou e me convidou para fazer um lanchinho e eu recusei. Disse que eu não estava com fome, mas ele insistiu e me perguntou: como você veio, meu filho? E eu lhe respondi: de ônibus, e bem revoltado. Peguei 3 ônibus para vir. E o pastor, muito amoroso, disse: meu filho, tu não vai voltar de ônibus. E chamou o pastor do sapato de cromo: Pastor Benedito, dá para levar o pastor Daniel em casa? E o pastor Benedito prontamente respondeu, todo feliz e sorridente, que sim. E ainda disse: tomara que more longe, assim podemos conversar e dar glória ao nosso Deus. E eu respondi: pior que moro longe. Irmãos, quando cheguei perto do carrão dele, a murmuração cresceu, trava elétrica e tudo mais. Pensando e eu pensava assim, só tem que pular mesmo e dar glória a Deus. E eu pegando 3 ônibus, sempre murmurando e invejando o pastor Benedito. Antes de entrar no carro, veio uma irmã em nossa direção com uma criança no colo. A criança com síndrome de Down e eu murmurando de novo. Vai vir pedir oração. Essa gente gosta de pedir oração toda hora. E eu não estava em condições para orar por ninguém. Ela chegou dizendo: a paz, pastor Daniel. E eu respondi: a paz, irmã. E o irmão ali, Deus me derrubou do 10º andar quando ela disse: a paz, irmão Benedito. E colocou a criança no colo dele. O filho era filho do pastor Benedito, que ela cuida quando ele vai lá pregar na igreja. O pastor me disse: este é o meu filho querido. Ali eu já senti, fui apanhando de Deus. Murmura agora, abre a boca e murmura. O Benedito tem gravata italiana, um carrão, sapato de cromo alemão, mas também tem um filho que nem sandalinha pode colocar nos seus pés. Seus pezinhos são tortinhos, tem que levar no colo, não pode andar. E eu, irmãos, murmurando com a cara feia no culto, reclamando por causa de R$153, que alguém pode até te emprestar ou até te dar,
mas a saúde daquela criança não tem volta. Dinheiro nenhum compra. Aí comecei a chorar e o pastor Benedito disse: não chora. Todos os dias eu e a minha esposa levantamos o nosso filho aos céus e agradecemos e nunca questionamos a Deus por isso. Tem gente que nunca deu glória a Deus nem quando ganha milhões. O pastor Benedito olhou para mim antes de entrar no carro e disse: quando tu estavas pregando, pastor Daniel, Deus me mostrou o teu bolso vazio. Nem poeira tem. E tocou no meu coração para eu te dar R$153, nem mais e nem menos. Eu baixei a cabeça, meu coração acelerou e nem eu aguentei a minha ignorância e falta de fé. Deus sabe de tudo e vê as nossas necessidades e as nossas ingratidões. Eu achando a minha vida ruim, mal-humorado, arrogante, e Deus me deu uma boa sacudida. Nunca mais eu vou reclamar na minha vida. Sempre vou agradecer. Essa lição eu tenho certeza que Deus fez questão de mostrar que nem tudo que parece é. Não devemos murmurar e invejar ninguém, só ter gratidão por tudo. Glória a Deus por isso. Vejam, queridos irmãos e queridas irmãs, como Deus, através de um testemunho, mostra para nós que precisamos diminuir o ego. Ele é a nossa pedra de tropeço para a evolução espiritual. Esse ano de 2020 foi um puxão de orelha para a humanidade. Muitos perderam a vida, outros perderam seus parentes, ainda estamos correndo risco e mesmo assim não acordamos para a vida e para a realidade. Tem gente que se preocupa com ceia de Natal, que vai colocar na mesa com presentes e se dando em casamento. Cadê o amor ao próximo? Muitos perderam seus avós, seus pais e seus filhos, gente. Aconselho meus irmãos e minhas irmãs que devemos neste Natal orar muito pelos que partiram para a eternidade. Ajudar com cesta básica, tem muita gente que perdeu seu emprego e está passando fome. Orar pelos que estão lutando pela vida nos hospitais. Vamos nos antenar que este ano passamos por um tsunami e ainda não acabou. Que 2021 seja de crescimento espiritual. Vamos buscar elevar a nossa consciência, entender que tudo o que está acontecendo é porque Deus quer salvar a todos, que se não aprendermos por amor, será pela dor, irmãos. Vamos dar várias vezes glória a Deus por dia, buscar mais entendimento. Ser um filho de Deus, temos que praticar o amor ao próximo e ser grato pela vida e por ainda estarmos vivos e poder mudar a nossa maneira de ser para melhor. Amém, meus queridos irmãos? Eu desejo a todos um Feliz Natal com muita gratidão por estarmos vivos. Um grande abraço e um grande beijo. E não se esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no canal e compartilham para que outras pessoas também sejam tocadas pelo amor de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém? Vamos dar sempre glória a Deus toda hora por dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, querido Pai, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo.